Aqui. Muito bom. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, 12/12, e eu queria começar esse momento pedindo que cada um se concentre naquilo que quer para 2025. Então, pode ser uma coisa, aquilo que é principal, pode ser um pedido, um desejo, pode ser uma coisa mais específica, mais genérica. Mas eu quero que agora você mentalize aqui o teu desejo para 2025. Aquilo que você quer ver na tua realidade. E eu vou acender essa vela, que vai simbolizar o fogo sagrado, e que ela vai manter, né, e trazer aqui para mais próximos de nós todos esses potenciais. Então, acesa a vela. Aqui. Então, muito bem-vindos, boa noite. Eu vou colocar aqui a apresentação, vou compartilhar com vocês. Boa noite. Agora sim. Então aqui está o começo dos nossos portais cósmicos para 2025. Eu até escolhi esse nome para fazer uma brincadeira com o portal hoje, 12/12. Eu confesso para vocês que eu era um pouco avessa a esses portais, porque, né, eu achava que era muito mais marketing do que qualquer outra coisa, mas eu comecei a realmente ir fazendo essa sintonização, entender que sim, que isso tem um poder, que tem sim uma força, essa energia. Então, por que não a gente aproveitar ao nosso favor? Então, hoje também é um dia especial que tem a força do número 3, que é um número de autoexpressão, de poder pessoal, que fala sobre aproveitar a vida, mostrar quem nós somos para o mundo. É um número que fala sobre brilhar. Então, por que não se sintonizar com a vida que é a melhor possibilidade para nós? Então, por isso que eu fiz esse comecinho de mentalização para cada um de nós nos sintonizarmos com esse potencial mais elevado. Aqui. Aqui. Então, comecinho, né, a introdução. 2025 vai ser marcado por transformações significativas. Isso é fato, porque a gente tem algumas mudanças importantes que eu vou mostrar para vocês, mas tenho certeza que 2025 ele tem uma energia bem diferente aí dos outros anos que a gente já viveu. E aqui a gente tem algumas mudanças de planetas lentos, como Saturno, Urano e Netuno. Então, imagina só, no mesmo ano, todos esses planetas estarem mudando de signo, é sim algo bem representativo. Porque, para vocês terem uma ideia, isso não acontece sempre, né? Isso, inclusive, acontece numa frequência bem baixa, e a gente tem eclipses extremamente importantes, e também estamos mudando de eixos. Então, a gente está passando de um momento coletivo de sintonização no indivíduo e nos relacionamentos, que a gente está passando aqui pelo eixo Áries-Libra, e vai entrar no eixo da iniciação, que é um eixo que fala muito sobre aprender a manifestar nossos sonhos, trazer
né, aquilo que é de possibilidades para a realidade. Aqui, essa energia é uma energia super interessante, porque o Saturno e o Netuno, eles saem de Peixes, que é o último signo do zodíaco, e eles entram no primeiro signo. Então, sempre quando acontece isso, começa um novo ciclo para esses planetas. Então, vamos imaginar que o Saturno, que é o nosso grande professor cósmico, que ele nos ajuda a ver aquilo que tem que ser melhorado e como a gente pode melhorar, e o Netuno, que fala sobre dissolução, conexão com algo maior. E eles estão juntos em 2025 e 2026. E isso é até um ponto bem de alerta, né? Porque para quem estuda astrologia e os ciclos astrológicos, sempre que esses planetas estão juntos, a gente tem alguma grande mudança do ponto de vista mundial. Então, quando eles estiveram juntos ali em 89, a gente teve a queda do Muro de Berlim, né, o final da União Soviética, então tinha uma grande dissolução de um status quo e o grande começo de outro. Então, a gente pode esperar uma reorganização em termos de astrologia mundial, apesar de não ser meu foco, né, eu sempre falo para vocês, mas a gente também tem que estar observando aquilo que vem em volta, porque impacta com certeza a nossa vida. Então, é um trânsito bem importante. Urano, que muda de Touro para Gêmeos. Urano ele já está há um bom tempo ali, desde 2008, 2018, 2019, em Touro, e agora ele entra em Gêmeos. E Urano é o planeta das mudanças, ele é o grande disruptivo que traz o novo, e ele entrando em Gêmeos, a gente pode esperar assim, novas formas de comunicação, com certeza mais ofertas de possibilidades, né? Eu não quero nem falar mídias sociais, que eu acho que a gente vai até transcender isso com novas formas mesmo, novos formatos. Então tem algo aqui bem interessante acontecendo aí nas trocas, como a gente troca, como a gente se comunica, como a gente viaja. Urano em Gêmeos, a gente pode esperar algumas mudanças também aí, talvez geopolíticas, até na questão de vistos e tudo mais, segurança em viagens. Então, aqui a gente tem uma mudança interessante. E, claro, o Plutão em Aquário. O Plutão ele já entrou para ficar em Aquário desde novembro, ali 18 de novembro desse ano, mas é o primeiro ano 2025 que ele realmente, né, ele está ali para ficar. E o Plutão em Aquário, que com certeza ele marca uma nova era em que as coisas acontecem com muito mais velocidade. É claro que a gente está num momento de muita velocidade, a gente está num momento de aceleração do tempo e que as coisas acontecem, né, de uma forma que talvez elas nunca aconteceram antes, ou pelo menos nunca aconteceram aí nos últimos milhares de anos. E isso vem mostrando que o Plutão ele está trazendo, né, ele está também liderando para a nova era de Aquário. Então, muita gente pergunta quando que começa a era de Aquário. A era de Aquário ela começa daqui cento e poucos anos, oficialmente, mas o Plutão em Aquário ela já inaugura, né, as bases dessa era. E quando eu chegar nos eclipses, eu quero mostrar para vocês que esse eixo que a gente está agora também é uma preparação para essa era, porque daqui a um ano e meio os nodos vão para Aquário e Leão. E aí eu também sinto que a gente vai trabalhar muito mais essas questões do novo, tecnologia, né, humanidade. Então, o 2025 com certeza é um ano aí que cria as fundações dessa nova era. E essa é uma pegada muito interessante, que é a transição de signos femininos para signos masculinos. O que é isso? Signos femininos são signos de terra e de água. Então, eles são receptivos, eles são mais passivos, interiorizados. Então, geralmente, quando a gente tem planetas em signos femininos, eles são
mais devagar, mais introvertidos, então é uma mudança mais de dentro para fora. E quando a gente tem signos masculinos, que são fogo e ar, aí o movimento ele aumenta e ele fica mais, né, para fora. E a gente tem uma mudança significativa de Saturno, Netuno e Urano saindo de polaridades femininas, então, né, aquele lugar mais lento de transformação, e todos eles entrando em signos masculinos. Ah, e claro, esqueci do Plutão, que estava em Capricórnio, um signo feminino, e agora ele está em Aquário, um signo masculino. Então, para mim, essa tônica principal, sim, de 2025. A gente sai de um momento aí de transformação mais lenta, mais interna, e entra num momento de aceleração muito mais intensa. Claro que tudo não vai acontecer em 2025. Essa energia, ela ainda vai voltar para os signos femininos, como eu vou mostrar para vocês, e vai entrar daí realmente em 2026. Mas vamos combinar que a gente vai ter vários meses aí no próximo ano de energia bem acelerada. E, claro, o impacto, né, aquilo que acontece no céu, também influencia a nossa vida aqui na Terra. Então, o que acontece em cima também acontece aqui embaixo. Então, a gente vai ter um impacto bem forte dessa energia na transformação global, porque é onde pega mesmo os planetas lentos, mas com certeza na nossa vida, e principalmente quem tem planetas ali, né, pegando esses pontos. Aqui. Vamos começar pelo Plutão em Aquário, que ele já entrou em Aquário e já está trazendo uma mudança bem importante. O Plutão, dentro da astrologia evolutiva, ele é o planeta que fala sobre a alma. Então, o Plutão é o planeta mais lento, ele demora aí 200 e muitos anos para dar a volta completa no zodíaco, e ele fala sobre o nosso inconsciente, sobre as profundezas da nossa alma. E quando Plutão está num signo, ele realmente traz essas energias para um lugar muito profundo, para um lugar de uma transformação profunda, olhando tanto para as sombras, né, as coisas que estavam ali estagnadas, paradas e não ninguém mexia, quanto para os potenciais ali guardados dentro daquela energia. Então, o Plutão em Aquário ele vai falar da questão tecnológica, né? Aquário é um signo voltado para o futuro, para o novo. A gente vai precisar olhar, talvez, para os riscos e algumas coisas que a gente não estava olhando, de viver nesse mundo tecnológico e conectado que a gente vive, mas também olhar para um ponto de vista mais igualitário, mais horizontalizado, e também olhar para aquilo que faz o mundo não ser igualitário, o mundo ele não ser conectado. Então, é um momento de transformações profundas a nível social. E o Plutão em Aquário ele fala sobre a ascensão da população normal, né? Tendo mais voz, tendo mais visibilidade. Então, é um momento de transformações também bem profundas na maneira de a gente co-criar a nossa realidade. Por quê? Aquário é um signo de ar, e ar fala sobre a mente. E um dos princípios do hermetismo é que o universo é mental. Então, o universo ele é criado através da nossa mente. Então, com Plutão em Aquário, a gente vai ter essa agilidade, essa movimentação e essa cocriação com o universo muito mais rápida. A gente vai perceber muito mais claro a nossa capacidade de criar e cocriar a realidade que nós queremos, mas também a que nós não queremos. Então vai ser mais fácil a gente ver aí onde a gente está se sabotando, o que, que a gente está criando que a gente não quer, que são padrões repetitivos. Então é um momento muito legal para a gente realmente dar um salto quântico na nossa realidade e parar de recriar padrões. E eu sinto muito que as pessoas elas vão começar a viver em realidades muito diferentes, porque cada um vai, né, entender aí o que quer da sua vida, da sua energia, e vai conseguir fazer um impacto muito rápido, tanto na sua própria vida quanto no coletivo.
porque é a gente cuidando, né, e sendo esse farol na nossa própria vida que a gente também cria um impacto no coletivo, a gente pode inspirar muita gente através disso. Então, a gente pode esperar, sim, também avanços tecnológicos, isso é um clássico, né, do Plutão em Aquário, e aqui a gente olhando para novos paradigmas sociais. Então, lidando com alguns assuntos difíceis, algumas coisas bem delicadas, mas com certeza também liberando de alguns padrões que não servem mais. Então, Plutão em Aquário ele vem para modificar, ele já está modificando, e como ele é um planeta de longa duração, ele só sai de Aquário em 2044. Então, a gente vai ter 20 anos dessa transformação. É toda uma geração inteira que vem para quebrar paradigmas, que vem para trazer o novo, que vem realmente para inaugurar efetivamente essa era de Aquário. Agora, falando sobre uma outra assinatura que a gente já sentiu, né, já tem sentido em 2024, que é o Júpiter quadratura Saturno. Deixa eu só ver aqui, gente, quem mais está entrando. Essa assinatura aqui, a gente já está sentindo desde junho de 2024, que é Júpiter e Saturno no aspecto de quadratura. Júpiter e Saturno, eles são os dois maiores planetas do sistema solar. E sempre que eles estão ali nessa conexão, eles trazem alguma mudança, algum potencial muito poderoso. Eles se encontraram pela última vez em 2020. Eles se encontraram em 2020 no primeiro grau de Aquário, que é hoje onde está Plutão. Então, olha só que interessante, quando o planeta se encontra, aquele grau, ele fica sensível, e quando passa outro planeta, ele pega ali aquelas questões e traz à tona de alguma outra forma. Então, quando um planeta se encontra, é como se fosse uma lua nova daqueles planetas. Então, foi a lua nova entre Júpiter e Saturno em 2020, e agora em 2024 e 2025 a gente está tendo como se fosse uma lua crescente, que é a primeira quadratura. Então, agora a gente está vendo o desenrolar dos potenciais, a gente está vendo, né, os primeiros resultados daquilo que a gente empreendeu ali em 2020. E também os pontos a melhorar, aquilo que não vai dar certo, aquilo que não vai funcionar e aquilo que necessita ser ajustado. Porque o Saturno, antes de mais nada, ele é um grande corretor. Então, ele vai lá colocar na nossa frente aquilo que não está bom, aquilo que tem que melhorar. E eu, por muito tempo, eu não gostava da energia de Saturno, que eu achava ele ali muito, muito difícil, mas eu aprendi que quando a gente sabe onde a gente está errando, fica muito mais fácil a gente acertar. Então, é nesse sentido que a gente tem essa energia para entender o que realmente precisa ser melhorado e também como que a gente traz os potenciais para a realidade. Porque Júpiter e Saturno, eles têm uma energia praticamente oposta. Júpiter, ele fala sobre os potenciais, aquilo que é possível, as possibilidades, e o Saturno sobre a realidade. O que a gente vai manifestar, como a gente vai manifestar. Então, quando esses dois planetas eles estão em conexão, a gente precisa entender como trazer esse potencial para a realidade. E muitas vezes, e a maior parte das vezes, é mais difícil do que a gente imagina, leva mais tempo, dá trabalho, mas não tem preço, porque as coisas que realmente têm valor, elas dão trabalho e levam tempo. Então, o Saturno ele também ensina isso. E a gente já passou por essa quadratura ali, né? Junho, julho, agosto de 2024, agora deu uma dissipadinha, né? Porque o Saturno ele ficou retrógrado, daí o Júpiter ficou retrógrado, e agora a gente está passando ali de novo pela quadratura, e quando o Saturno entrar em Áries, o Júpiter ele vai entrar em Câncer, então ele vai continuar essa quadratura em 2025. Então a gente tem essa lição mesmo
para entender como que a gente vai manifestar nossos sonhos, para ver o quanto que a gente está disposto a investir neles, né? O quanto de disciplina, resiliência e resistência a gente está pronto para colocar no mundo. Então, é realmente a gente se preparar para conseguir vivenciar os nossos sonhos, né? Porque não é nossos sonhos que se preparam para a gente que se prepara para os nossos sonhos. Então, é ficar pronto para realmente poder colocar na realidade aquilo que a gente quer e deseja. E aqui vem os desafios para equilibrar as ambições com a realidade. Então, aquilo que você acredita ser possível e aquilo que é realmente possível, muitas vezes tem um gap, né? Que pode ser maior ou menor. E essa energia ela vem muito para equalizar isso, para a gente entender o que, que a gente precisa fazer para deixar isso mais próximo. Então, aqui também uma grande assinatura de 2025, mas é uma assinatura que, de certa forma, a gente já está um pouquinho acostumado em 2024, apesar que daí ele vai mudar de signo. Daí a gente tem uma outra pegada, que é fazer aquilo que a gente nunca fez, ser pioneiro, né? Não ter medo de ousar, mas também usar nossa intuição, conexão emocional, aprender com aquilo que já foi. Então, muda, vamos dizer aí, os personagens, mas continua o mesmo enredo. E aqui os eclipses. Gente, depois eu vou fazer uma aula só sobre os eclipses, porque eu estava fazendo material aqui para hoje e, sério, se eu fosse falar detalhadamente sobre isso, a gente não saía daqui hoje. Então, achei melhor só dar uma passadinha, trazer as energias principais. Vocês sabem, né, quem me acompanha mais ou tá ali mais conectado comigo sabe que essa parte de luas e eclipses é a minha parte queridinha da astrologia, porque são aí as grandes iniciações que a gente passa ao longo do ano, né? A lua é um grande marcador dos ciclos, então é algo assim que realmente me encanta e que realmente impacta a nossa vida de um ponto de vista pessoal. E os eclipses esse ano, eles mudam de eixos, então eles saem do eixo Áries-Libra e entram no eixo Peixes-Virgem. Isso aqui é uma mudança significativa, né? Até porque os eixos eles mudam a cada 1 ano e 8 meses. Então, eles sempre estão nessa transformação, é sempre um eixo, né? Então, aqui a gente vai em sentido anti-horário, então a gente, né, como se fosse retrógrado, a gente estava em Áries e Libra, e daí a gente voltou agora para Peixes e Virgem, porque é assim o movimento dos nodos. E esse eixo é um eixo muito importante, porque a gente está equilibrando os nossos sonhos, que é o Peixes, com a nossa realidade prática, que é Virgem. Então, aqui a gente vai ter 1 ano e 8 meses realmente para tanto tirar alguns padrões de vitimismo, autossabotagem, de querer salvar o mundo, mas não cuidar do nosso próprio umbigo, que é muito, né, aquela coisa do salvador de peixes. E também o perfeccionismo excessivo, né? Muitas vezes o virgem ele tem um componente também de autossabotagem, que nunca tá bom o bastante, sempre tem que melhorar, uma cobrança às vezes extrema. Então a gente está aqui para equilibrar tanto os lados sombras desses signos, quanto usar o lado luz, que eu realmente amo desse eixo, né? Não é à toa que ele é chamado de o eixo da iniciação, porque você passando pelos processos que essa energia ela te coloca, você realmente vira um iniciado, você consegue co-criar a tua realidade com muito mais poder. Então todos nós estamos passando, né? Vamos passar aqui por esse processo de iniciação. E a gente vai ter 4 eclipses em 2025, que é o normal, né? Às vezes a gente tem mais, por exemplo, 2020 a gente teve 6 eclipses, então aqui a gente vai ter 4 eclipses e a gente vai ter um último eclipse no signo de Áries, né? Apesar que os nodos eles já mudam de eixo no dia 11 de janeiro,
a gente vai ter o primeiro eclipse em Áries, porque ele vai acontecer com o Sol em Áries. Então, ele ainda vai ativar o eixo de Áries para realmente finalizar, para entender se a gente aprendeu a fazer pela gente, a ser pioneiro, não esperar ninguém. E até porque o Saturno e o Netuno eles vão entrar em Áries, eu acredito que tem muito sobre essa preparação energética mesmo, para a gente estar fortalecido para quando esses planetas eles chegarem, a gente conseguir lidar de uma forma mais tranquila. E Virgem e Peixes. Então, se você tem planetas, pontos, né, no teu mapa natal, você já sabe que eles vão conversar com você. Mas se você não tiver, não tem problema, todo mundo tem casa, né? Todo mundo tem todos esses signos dentro do seu próprio mapa. Aqui, as datas dos eclipses. Então, aqui a gente tem o primeiro eclipse de 2025, que é no dia 14 de março. E aqui, os temas principais: organização, produtividade e saúde, porque ele é o primeiro eclipse em Virgem. Então, a gente tem aqui um eclipse lunar que fala muito sobre soltar, liberar, olhar para as coisas que estavam na sombra. E aqui é um convite para você alinhar, né, a tua teoria com a tua prática. E lembrando que o Saturno ele está em Peixes. Então, aqui a gente tem um momento para ter seriedade mesmo, tanto com as nossas práticas espirituais, como com as nossas práticas diárias. Então, esse eclipse ele vai chamar para isso, ele vai fazer com que a gente olhe para aquilo que não funciona mais, tanto energeticamente, né? Seja às vezes uma questão de alimentação, uma questão de hábito, de rotina, né? Então, aqui a gente vai ter um momento interessante para a gente passar para um nível além e entender aquilo que tem que ser melhorado. Ele é um eclipse lunar total. Vocês vão ver aqui que a gente vai ter 2 total e 2 eclipses parciais. Então, isso também ele fala um pouquinho sobre a potência desse eclipse. Aqui a gente tem um eclipse solar parcial em Áries, que, como eu falei ali, esse é o último eclipse do eixo Áries-Libra por um bom tempo, que vai ser no dia 29/3. Então, olha que legal. E ele vai realmente perguntar se a gente aprendeu a ter essa energia da iniciativa, pioneirismo, a ter essa movimentação pelos desafios, a não desistir, a fazer pela gente, a ter coragem. E aqui pede para a gente ter esse foco e iniciar aquilo que tem que ser iniciado. Até porque nessa data a gente vai ter aí já o Marte direto, né? A gente está agora nesse momento com Mercúrio e Marte retrógrado. Então a gente está aí com uma energia, né? Não sei se estão sentindo, mas as coisas elas estão acontecendo num ritmo um pouquinho diferente. Se a gente tenta forçar, parece que empaca mais. Então a gente ainda vai, né, ter essa energia. Claro, o Mercúrio ele fala muito mais desse ritmo, mas o Marte ele também vai impactar, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, segundo eclipse, que é um eclipse solar e o último eclipse de Áries. Agora aqui, nós já estamos em setembro de 2025 com o eclipse lunar total em Peixes. Esse eclipse ele vai ser muito poderoso e ele vai trabalhar muito algumas questões do coletivo. Aqui a gente tem um momento muito de preparação mesmo do nosso corpo mental, espiritual, de se conectar com a visão daquilo que a gente quer co-criar, para depois ali a gente poder trazer passo a passo para a realidade. E aqui é um eclipse muito forte de cura, de reconexão com o nosso sonho, com o nosso propósito. Aqui a gente tem um grande momento, uma abertura mesmo enorme com esse eclipse. Esse eclipse, com certeza, eu vou fazer algum ritual com vocês. Eu estou me organizando para 2025 a gente ter vários momentos assim, então pegar todos os eclipses, né? Fazer essa cocriação consciente, mas esse eclipse aqui tem meu coração. E
Esse também, que é o eclipse solar em Virgem. Não vou ir muito a fundo sobre isso, mas os eclipses solares, eles são mais importantes que os lunares, porque eles têm uma qualidade de trazer algo novo. E os lunares, não é que eles não tragam algo novo, mas aqui tem um trabalho um pouquinho diferente, e eles sempre são linkados a eclipses solares. A eclipses solares, exato. Então não tem eclipse lunar se não tiver eclipse solar. E sempre precisam andar em parzinhos. E aqui, esse eclipse em Virgem, ele fala sobre aperfeiçoamento, sobre melhorar aquilo que a gente está fazendo, sobre como que a gente pode trazer para a realidade esse sonho. E é um momento bem importante para a gente entender quais são os passos, qual é o passo a passo para a gente manifestar nossos sonhos. E mais do que nunca é planejar, porque quem planeja consegue fazer. Quem não planeja fica patinando, perdendo tempo, né? Sempre parece que está longe, está ali para frente e nunca chega. Então, aqui a gente tem um ano, né, 2025, com várias energias que pedem que a gente planeje, que a gente se organize, que a gente esteja preparado para fazer o que tem que ser feito dia após dia, escolha após escolha. Então, esse é um eclipse bem importante e é o último eclipse de 2025. Aqui. O Marte retrógrado também seria um momento à parte, porque o Marte ele representa a nossa energia masculina e o Marte é o planeta que fica menos tempo retrógrado de todos. Todos os planetas, eles ficam retrógrados com exceção do Sol e da Lua. E o Marte é o que fica com a menor frequência pelo menor tempo. Então ele é algo super raro, ele fica a cada mais ou menos 2 anos por 60 dias. E agora, desde o dia 6 de dezembro, a gente está num ciclo de Marte retrógrado, que vai até dia 23 de fevereiro. Então, todo esse finalzinho do ano e começo de 2025, a gente tem Marte retrógrado, ele está num ciclo super importante, porque ele está ali numa oposição com Plutão, que é um momento chave, né, para a gente realmente alinhar aquilo que a gente deseja, alinhar a nossa energia em sintonia com as nossas prioridades, com os nossos desejos de alma, e também tirar tudo, né? Dissipar aquilo que não faz sentido, aquilo que, enfim, não está retornando para a gente de uma maneira equilibrada ou não está dando o resultado desejado. Quando Marte está retrógrado, é o melhor momento para a gente rever as nossas estratégias, rever como é que a gente está usando a nossa energia, rever onde a gente está investindo a nossa força. E agora é um momento de planejamento. A gente nota o guerreiro, saiu do campo de batalha e ele está ali olhando para as estratégias. E ele começou em Leão, né? E ele ainda está em Leão, e ele vai mudar para Câncer. Eu acho que é no dia, se não me engano, no dia 7 de janeiro, ele muda para Câncer e ele vai ali trabalhar as questões de emoção, de família, de padrões, até o dia 23, e daí ele vai, né? Ele continua ali para a zona de sombra, onde ele só sai em abril. Então, a gente vai ter aí vários meses para trabalhar toda essa energia, para redirecionar nossa força, nosso poder, o nosso guerreiro. Então, é um momento que não é tão propício para a gente iniciar coisas totalmente novas, mas sim realinhar algumas coisas que a gente já está vendo e já está fazendo. E a diquinha com Marte retrógrado é não ataque, né? Lembre que teu guerreiro ele está fora do campo de batalha, então ele está ali revisando, avaliando. Então tenha esse cuidado e caso você for atacado, você pode se defender, mas tenha uma máxima astrológica muito antiga que eu já vi aí, né, em textos assim muito antigos mesmo, que é quem ataca em Marte retrógrado perde. Então, isso se falava muito na astrologia antiga para os próprios reis, né? Que a astrologia era muito voltada aí para os nobres, então para os reinos, né? E mais para a população
não individual, mas geral. E o Marte retrógrado é não ataque, senão você vai perder. Então eles falavam para os reis não começarem guerras, ou até às vezes, né, tipo, ardilosamente criar alguma condição para que o outro atacasse, porque ali eles tinham muito mais chance de ganhar. Então, evite ações impulsivas. Eu coloquei aqui ações decisivas, mas eu acho que eu quis dizer impulsivas, porque aqui é o momento de você pensar, de você planejar. Então, quando você vai ali e faz uma coisa que você não tinha planejado, a chance de você errar é muito grande nesse momento. Então, na dúvida, dá um passo para trás, respira fundo, né? Chegou ali uma mensagem mais agressiva ou que você não gostou, não responde imediatamente, dá aí pelo menos uma horinha, né? Tenta ali fazer algo mais diplomático, porque essas coisas elas não dão boa, porque imagina só, o Marte ele vai ficar muito tempo aí nessa energia, então o negócio ele tende a se arrastar. Então, com Marte retrógrado, o melhor ataque é o planejamento. E é um momento, a partir do Marte direto aqui, é um momento legal para você retomar esses inícios. Mas, como eu falei, o Marte ele só sai da zona de sombra ali depois dos eclipses. Então, sim, interessante para você retomar, começar a revisar, mas talvez você precise ainda fazer alguns ajustes. Beleza? Então, aqui, Marte direto. Aqui também, muito interessante, que é a nossa Vênus. Gente, hoje em Curitiba, quem está em Curitiba, que eu sei que é bastante gente, vocês viram a Vênus? Tá espetacular, né? A Vênus, ela tá como estrela d'alva, e fazia uns dias que eu não via. Vocês viram, né? Ai, tava demais, tá demais, eu tô vendo ela aqui ainda. E a Vênus, ela sempre tem esse ciclo de estrela matutina para estrela d'alva. Então, ela tem ciclos que ela tá de manhã cedinho, né, logo antes do nascer do sol, e tem momentos que ela tá logo depois do pôr do sol. E ela vai fazendo essa dança, aquele pentagrama sagrado maravilhoso da Vênus. E para isso ela tem as fases retrógradas, para fazer essas mudanças de fase delas também. Então, uma fase que ela está, por exemplo, agora, como estrela d'alva, ela está numa fase mais Afrodite, né? Mais voltada para as conexões, para as relações. E quando ela está na estrela matutina, ela está numa fase mais Atena, né? Ela está numa fase mais guerreira, que toma mais iniciativa. Então é muito lindo ver essa dança de Vênus e os movimentos retrógrados, eles têm muito a ver com isso. E a gente vai ter a Vênus retrógrada aqui do dia 1 do 3 até o dia 12 do 4. E a Vênus ela começa a retrogradação em Áries e vai até Peixes. E esse também, gente, vai ser um ciclo. Essas datas aqui vocês podem marcar que vai ser um ciclo mega importante. Porque a gente vai ter aqui um grande alinhamento, a gente vai ter questões muito sérias para tratar durante esse período. Né? Se vocês vêm aqui, a gente também vai ter eclipses, então já coloca aí que vai ser um momento bem importante para a gente estar bem consciente, para a gente estar extremamente atento nesse momento. E a Vênus, ela fica retrógrada por mais ou menos 40 dias. Então, a gente fala que ela vai ali para o submundo, faz, né, os 40 dias do deserto dela para descobrir aquilo que realmente tem valor e para voltar realmente renovada, revitalizada e sabendo aquilo que ela quer, precisa e vai colocar a magnetização dela. Então, é um momento de revisão de valores e de relacionamentos. A Vênus retrógrada ela tem fama de criar várias crises e muitos rompimentos nos relacionamentos, mas isso não é verdade para relacionamentos que estão em bases sólidas, para relacionamentos que têm um propósito maior, isso não abala, né? Na verdade, ele só se fortalece. O que a Vênus retrógrado mexe é com coisas que não estão ancoradas em bases sólidas. E ela pede algumas reflexões muito importantes, essa Vênus retrógrada, sobre a nossa independência emocional, sobre a nossa
se a gente está ali numa relação de codependências, o que a gente precisa fazer para equilibrar. E quando ela volta para Peixes, ela ainda encontra Saturno. Então, aqui a gente tem um momento ali de realmente pensar naquilo que tem que melhorar, aquilo que precisa corrigir. Então, é um momento bem sério que a gente não deve aí desconsiderar. E a gente tem esse período aqui bem importante de revisão. E também, quem tem planetas ali, né, metade do Áries até o 24 graus de Peixes, que é onde ela vai parar a retrogradação, né, principalmente nesses graus, vai sentir essa energia falando mais diretamente com você, tendo acontecimentos mais importantes na tua vida. Então, aqui a gente vai ter Vênus retrógrada. E, claro, Mercúrio retrógrado, que a gente tem aí 3, 4 vezes por ano, já é algo bem mais comum. O Mercúrio retrógrado, a gente tem ele por mais ou menos 21 dias, e ele é um período que a gente sente uma mudança de ritmo bem grande. O Mercúrio ele impacta muito na nossa vida aqui na Terra, porque ele está muito perto aqui da gente. E a gente tem o Mercúrio retrógrado primeiro aqui do dia 15 do 3 até o dia 7 do 4, em Áries e também Peixes. Olha que sincrônico, né? Olha como eu falei ali do alinhamento com a Vênus e tudo mais. E aqui é também entender como que está a nossa iniciativa, a nossa intuição e esse equilíbrio entre a ação e a reflexão. Então, acredito que vai ser um momento extremamente poderoso, de novo, aqui março, abril, porque a gente vai ter eclipses, Vênus retrógrada, Mercúrio retrógrado, e todo mundo conversando aí com planetas importantes, como Saturno, Netuno. Então, aqui estamos no primeiro. Depois, olha só, gente, que legal. Esse do dia 18 do 7 a 11 do 8 vai estar em Leão, passando exatamente por onde o Marte está retrógrado agora. Então, vai ser como se fosse aquele recapitular das lições que a gente aprendeu, né? Como é que está a nossa ação? A nossa ação, ela é direcionada pela força da nossa alma ou pelo nosso ego? A gente faz porque a gente acredita ou a gente faz porque quer reconhecimento? Então, é um período bem interessante para a gente entender aquilo que nos move verdadeiramente e se conectar com o nosso coração, porque o leão ele é regido pelo coração. Então, é um momento bem legal para se reconectar com aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, né? Faz o nosso ser brilhar. E aqui, esse Mercúrio retrógrado também é muito importante, do dia 9 de novembro ao dia 29 de novembro, que ele começa em Sagitário, tipo agora, né? Pegando ali o que a gente acredita, visões de futuro. Nossa, uma coisa que eu tenho refletido muito sobre questões de moralidade, ética. Então, tudo isso aqui está muito, muito forte, só que aqui ele volta para Escorpião, coisa que não está acontecendo agora. Então, aqui é para aprofundar mesmo, né? Como se fosse amalgamando no nosso ser esses ensinamentos. Então, é tipo, qual o futuro que a gente quer viver e trazer ele do nosso campo do desejo, né? Trazer ele para o nosso corpo emocional e fixar. Então, eu sinto muito isso, a gente realmente entendendo o que faz sentido e atualizando ali nossos desejos, né? Nossos, aquilo que nos move mesmo de um nível mais profundo, até instintivo, com o escorpião aqui. E Netuno e Saturno em Áries. Eu falei um pouquinho para vocês. E aqui é o início de uma nova era. E o Netuno, ele vai entrar no dia 30 do 3, já em Áries. Então, pensa bem, ele vai sair do último signo, que é o signo que ele rege, e vai entrar no primeiro. Então, aqui começa uma nova forma de lidar com a espiritualidade, com o mundo mais sutil. Aqui, com certeza, as pessoas vão se abrir muito mais para trabalhar individualmente com isso. Aqui tem uma questão, sim, que é algo que eu acredito durante os próximos anos, né, talvez próximas décadas, que a gente tenha um declínio
das igrejas, instituições religiosas e uma ascensão de uma reconexão individual com a divindade. Porque o Netuno em Áries é isso, é cada um na sua conexão. Não que a gente não possa se reunir, né, e amplificar e ampliar essa conexão, mas que a estrutura ela seja um pouco diferente, um pouco mais maleável, um pouco mais livre. E o Saturno também entrando em Áries aqui no dia 25/5, que também vai dar uma diferença enorme de energia, porque agora ele vai falar, olha, você vai ter que fazer aquilo que você acredita, aquilo que você sente. Usa a tua intuição, né? Aquilo e nos coloca em direção àquilo que nunca foi feito, ao completamente novo, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, então não existe nada antes dele. Então é a gente que vai ter que realmente criar esse novo paradigma. E aqui está uma energia bem interessante que começa no dia 9 de junho, que é o Júpiter em Câncer. A gente já está vivendo desde junho de 2024 o Júpiter em Gêmeos. Então, o Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele fala sobre crescimento, expansão, e onde ele toca, ele aumenta. E a gente está num momento aí de inúmeras possibilidades de troca, de comunicação. E o Júpiter ele vai ficar aí metade do ano em Gêmeos. Então a gente continua aí com um momento bem legal de aprendizagem, de troca, de movimento. E no dia 9 de junho ele entra em Câncer, trazendo uma expansão mais interna, mais emocional. Então, colocando cada um mais em sintonia com as suas emoções, com aquilo que realmente faz você se sentir em casa, faz você ser feliz a um nível mais individual. E aqui é um momento para você colocar energia naquilo que realmente tem valor na tua vida. Então, para você nutrir os seus sonhos, as suas relações. Então, é um período bem legal e aqui tem uma expansão nas questões de família, moradia, profissões de ajuda, de cuidado vão estar em evidência. Então, aqui ele entra também uma questão de maternidade, porque Câncer é um signo que fala sobre isso. Então, aqui vai ter vários assuntos, né? Uma ênfase falando sobre esses temas de família, moradia. Eu estou otimista, né? Inclusive, estou bem otimista aqui com o Marte em Câncer retrógrado, para a gente ver se a gente consegue aí tá trazendo questões de moradia de uma maneira mais acessível, tá revendo algumas coisas. Então, quem sabe a gente não vê aqui uma melhora. Urano em Gêmeos. Nossa, isso aqui também vai ser uma mudança grande de energia, que começa no dia 7/7, também um portal. E aqui a gente vai ver inovações em comunicação, tecnologia. Como eu falei, com certeza a gente vai ver novas maneiras de estar em contato. Aqui com certeza vão surgir outras formas. Aqui a linguagem ela vai mudar, né? Então a gente já teve várias linguagens de comunicação, desde Orkut, Facebook, Instagram, TikTok. Aqui com Urano em Gêmeos podem esperar alguma nova linguagem de comunicação, com certeza. E isso vai ter um impacto muito forte na forma com que a gente troca informação, se conecta com o outro, mas na forma com que a gente aprende. Então, o Urano em Gêmeos, ele promete aí abrir um mundo de possibilidades, e eu acredito que áreas, né, a área da educação vai ser uma das áreas que vai ser mais impactada com essa influência. Então, talvez novas plataformas de ensino, novas formas de ensinar, novos métodos, aqui talvez novas pesquisas, o entendimento maior de como a gente aprende, assimila. Eu acredito que vai ter muita coisa interessante assim bombando sobre tanto comunicação quanto a questão da aprendizagem. E, gente, como eu falei para vocês,
né, a gente tem toda essa mudança de energia, só que no segundo semestre, esses planetas eles vão voltar para os signos femininos onde eles estavam. Então, Saturno, em setembro, ele volta para Peixes, então é para a gente realmente ver se a gente está manifestando os nossos sonhos, se tem alguma coisa que está nos sabotando, o que precisa ser melhorado no nosso subconsciente, na nossa forma aí, né, de estar cocriando a nossa realidade, se precisa fazer alguns ajustes em sonhos também, alguma coisa que a gente tem de aspiração. O Netuno ele volta para Peixes também aqui no dia 22 de outubro. Então, aqui aquele último ajuste no inconsciente coletivo, né, daquilo que precisa ser solto, liberado, dissolvido. E aqui até em termos de a questão mundial, né? Então, talvez alguma coisa ali se dissolvendo, finalizando. Então, a gente vai ter esse encontro dos dois em Peixes pela última vez, assim, na nossa vida. E o Urano voltando em Touro aqui em novembro, né? Que é junto com também aquele Mercúrio retrógrado importantíssimo, aquele último do ano. Então é legal também ver os grandes ciclos acontecendo junto, né? Nunca é uma coisa isolada, ela acontece dentro de uma dança planetária. Então aqui o Urano voltando em Touro é justamente para entender se as nossas bases estão bem firmes, se precisa fazer algum ajuste, né, em algo mais estrutural, para depois a gente poder voltar para Gêmeos e, né, expandir realmente. Então, aqui a gente tem essa mudança, e como eu falei para vocês ali no começo, a gente tem esses planetas aqui, eles ficam nos signos, nos próximos signos, a partir de 2026. Por isso que também 2026 vai ser um ano muito importante de movimento, transformação, né, onde essas energias elas vão ser mais estabilizadas. A gente já vai ter aprendido a trabalhar melhor com elas e, com certeza, criar com isso e daí tendo resultados mais grandiosos. Então, eu acredito que o 2025 vai ser esse ano, né, de mudança, de treino, de olhar os potenciais novos que se apresentam, e 2026, com certeza, um ano para a gente usar todos esses potenciais e ter resultados incríveis. Caraca, gente. Agora, vamos falar aqui dos 12 signos. Eu vou falar aqui por cima, porque vocês vão ganhar essa apresentação. Até depois, quem não está no grupo, depois me manda uma mensagem, depois me avisa aqui no final da aula, que daí eu te convido para você entrar no grupo, porque eu vou mandar essa apresentaçãozinha para você poder consultar durante o ano, né, para você ter as datas de eclipse, Mercúrio retrógrado, que muitos de vocês me perguntam, né, quando que tem, onde que acha. Tá aqui, ó. Tem um guiazinho ali, pocket, para vocês olharem. Aqui eu também precisei fazer um resumão, né? Pegar tudo isso que estava acontecendo e muito mais, e ver o que ia ser mais importante para cada signo. Então, eu criei aqui potenciais e desafios, né? Deixei aí bem dual, mas é um jeito que eu também encontrei para trazer vocês para aquilo que é mais importante. Então, para Áries, aqui a gente tem um ano importante para os arianos, que a gente tem o último eclipse em Áries, a entrada de Netuno em Áries e Saturno em Áries. Então, aqui o Áries ele vai estar super em evidência, sem esquecer que o Quirón também está em Áries, então a energia de Áries ela está passando por uma transformação coletiva, e com certeza quem tem Áries forte é um pioneiro nessa transformação, é um pilar super importante. E aqui o Áries ele também ele pode ter essa capacidade de abrir um novo, de ser realmente, né, esse agente de mudança individual e coletivo. E os desafios aqui é que também tem muita energia em Áries. Então, quando tem muita coisa acontecendo, a gente tem tantos potenciais quanto os desafios. Aqui a gente tem o Mercúrio retrógrado, a Vênus retrógrada, todas em Áries. Então, vocês vão passar com certeza por um momento de reflexão profunda daquilo que às vezes é um gasto de energia à toa, né? Às vezes é algo que não está alinhado com o futuro, que é um padrão que você está repetindo.
Então, aqui pode ser que você tenha que desacelerar um pouquinho e perder o teu ritmo ali, né? Frenético, teu ritmo intenso, e dar uma paradinha para revisão. Touro. É com certeza um ano bem interessante para o touro, porque como vocês viram, o Urano ele fica um tempo transitando por touro e depois ele ainda volta lá. Então a gente tem inúmeras oportunidades de trazer coisas novas, principalmente para o último decanato, né? Então aí pode aparecer oportunidades materiais, oportunidades profissionais. Então aqui para o touro pode ter um ano assim bem interessante. E o desafio que a gente já tem passado é essa instabilidade de todas essas mudanças e potenciais novos. E aqui é trabalhar a flexibilidade, né, e a abertura para a gente receber esse novo, que muitas vezes é inesperado, né, não é algo que a gente estava criando ou esperando, mas que era o que a gente precisava, exatamente o que se alinha para o nosso futuro, que lá na frente a gente vai entender. Então, o desafio mesmo é ter flexibilidade. Agora para os gêmeos. Geminianos estão vivendo aí um momento de sorte, porque o Júpiter está no seu signo. Então, o Júpiter, por ser o grande benéfico, mesmo com muitas coisas ali contra, né? A gente tem aí um respiro. O Júpiter, ele realmente traz essa coisa de tô cuidando de você. Pode dar errado, mas aquilo que tem que dar certo vai dar. E Urano também entra em Gêmeos, que aqui vai trazer uma aceleração ainda maior para essa energia. Então, aí vai ter a oportunidade de criar coisas novas, de abrir aí coisas que você nem imagina, viver experiências. Então, é um momento bem legal de inovação para os geminianos. E o desafio é que é tanta oportunidade, é tanto movimento, é tanta novidade que você pode ficar aí totalmente desfocado e perdido em meio a tanta coisa. Então, práticas de ancoramento, né, de controle aí da mente, da respiração, elas são essenciais. E pensando que Gêmeos ele rege os pulmões, então tudo que tem a ver com respiração, né, com práticas aí que te ajudem, podem ser algo muito bom, não só para os geminianos, mas para todo mundo com a entrada de Urano em Gêmeos. Câncer. Boas notícias para os cancerianos, porque o Plutão saiu de Capricórnio, que estava opondo vocês aí desde 2008, e agora o Júpiter entra em Câncer, no dia 9 de junho. Então, com certeza, vocês vão sentir aí um momento que tudo é possível, de expansão, de sorte, e vai ser muito legal. E também é um momento que vocês vão ter as emoções potencializadas. Mas lembre-se que o Júpiter ele expande tudo que toca. Então, se tiver alguma coisa ali que não está legal, emoções negativas, ele também coloca em evidência para você olhar. E é um período muito fértil para você construir segurança emocional e também material. O grande desafio aqui é a quadratura de Júpiter e Saturno, que faz você não ficar aí só, né, sonhando, aproveitando, curtindo. Não, aqui não fica esperando, arregaça as manguinhas e vai atrás das coisas, porque esse é o desafio de um trânsito de Júpiter. É você ficar aí muito acomodado, muito esperando, né, acreditando que tudo vai dar certo e não fazer o que precisa para que dê certo. Leão. Para os leoninos também vai ser um ano super interessante. Aqui eu coloquei um highlight no Mercúrio retrógrado em Leão, mas a gente está tendo agora Marte retrógrado em Leão. Então é uma energia muito interessante para se reconectar com a tua liderança, com o teu brilho, porque, sério, a energia leonina ela veio para ser um farol para a gente, de poder, né, de amor, de generosidade. Então, aqui é para fazer essa atualização, e vocês são os guias desse processo. Então, eu sinto que os leoninos esse ano vão se reconectar muito mais com a sua essência, vão estar aqui para lapidar realmente seus talentos inatos e brilharem de forma autêntica, porque a gente ama e precisa de vocês essa energia. E o desafio é essa quadratura com Plutão
Na verdade, aqui eu coloquei errado, depois eu vou arrumar, que é uma oposição com Plutão em Aquário. Aqui a oposição são tendências opostas, né? Uma puxando para cada lado. E aqui é uma coisa que pega muito no ego, né? Porque quando alguém vem e desafia a gente, a nossa primeira ação é ou se justificar ou querer convencer a pessoa do nosso ponto. E com essa energia aqui é entender que o outro pode ter uma visão diferente, mesmo que a gente não concorde. E aqui é justamente isso, assim, parar de querer que o outro entenda ou que o outro aceite aquilo que você está fazendo ou vendo e realmente fluir, né, com essas diferenças. Então, eu acho que esse é o desafio. Entender que as diferenças são boas e que nem todo mundo precisa concordar em você e que você não precisa fazer tanto esforço assim também para que o outro concorde. Agora, Virgem. Bom, eu falei bastante aí da energia de Virgem, porque a gente tem a mudança dos eixos para Virgem e Peixes. Então, com certeza, para os virginianos vai ser um ano super importante. Porque a gente tem 2 eclipses em Virgem, aqui no dia 14 de março e no dia 21 de setembro. E aqui é um momento muito legal para vocês lapidarem essas energias. Então, para entender o que pode ser melhorado, aonde estão as sabotagens que vocês ficam ali dizendo que vocês não são bons o suficientes, que precisa de mais, que precisa ser melhor. Então, é um momento muito forte de cura para vocês e para deixar assim de lado essas sabotagens e começar a criar os sonhos, né? Fazer planejamentos e dar pequenos passinhos que vão te levar em direção a grandes sonhos. Então, eu vejo um momento super importante para os virginianos. E aqui também o desafio é a tendência a controlar tudo. Porque quando a gente tem eclipse, é um momento muito grande de alinhamento de destino. Então, aqui é algo maior que a gente não controla. E para o virginiano, que tem esse pragmatismo, às vezes é difícil soltar, né, alargar. Então, aqui eu vejo que esse vai ser o desafio. Mas se você tiver confiança e se você não permitir que as autossabotagens, elas, né, peguem o controle, você vai ter resultados incríveis. Então, aqui eu até coloquei para trabalhar o desapego e a fluidez. Nossa, gente, eu nem falei no começo aqui desses horóscopos. É bem legal para vocês verem o Sol, a Lua e o Ascendente. E depois fazer um resumão entre os três, porque aqui você vai ter daí um horóscopo personalizado para você. Porque a gente sempre faz, né? E isso é bem legal vocês saberem, baseado no ascendente. Então, a análise ela é feita baseada no ascendente, mas essa que eu fiz, ela também é feita para englobar o Sol e a Lua. Então, pode, quem sabe esses 3 pontos, ouvir para esses 3 posicionamentos, tá? Tá? Por que você não falou antes? Gente, desculpa, que é muita coisa. Mas depois vocês podem olhar aqui nesse materialzinho também. Libra. Os librianos, eles vão ter um alívio, né? Porque vocês tiveram esses últimos 2 anos bem intensos aí de trabalho em relacionamentos, em reequilibrar áreas da vida, em, né, ver o que não está funcionando, o que precisa melhorar. Então, é um momento para o libriano, assim, eu vejo assim, uma soltura e ele poder entender quem que ele é nessa nova versão, passado todas essas transformações, essas lapidações. E o Saturno em Áries, ele faz aí uma oposição à Libra. Então, ele pede para olhar para aquilo que é essencial, para estruturar as bases, né? Sejam elas de relacionamento, sejam de trabalho. Então, é um momento para você usar, né? Colocar na prática, ver se você realmente aprendeu as lições e estruturar as coisas. E os desafios aqui, né, a gente tem um último eclipse em Áries, então é fazer esse equilíbrio entre você e o outro e tentar aí não ficar persistindo naquilo que você sabe que não funciona. Isso para o Libra pode ser um grande desafio,
porque aqui vai precisar fazer diferente. E às vezes a gente fica ali preso no medo de desagradar o outro, de realmente, né, assumir algumas mudanças que vão criar um desequilíbrio mesmo que momentâneo. Então, não fuja dos conflitos, que isso pode ser necessário em alguns momentos. Mas daí faz do teu jeitinho, com classe, diplomacia, que vai dar tudo certo. Escorpião. Aqui o escorpião, a gente também tem um ano super interessante. O Urano ele já está ativando o touro há um bom tempo, então os escorpianos eles sentem por ser a polaridade oposta e complementar. E aqui tem um potencial para transformações, e transformações que chegam sem avisar. E aqui a gente tem também um Mercúrio retrógrado no final do ano em Escorpião, trabalhando algumas questões de desejos profundos, mas também de soltura, de desapego, de cura. Então é um momento bem legal mesmo para vocês assim finalizarem 2025 de uma maneira mais leve. Então, assim, solta tudo que não faz sentido, porque tem muita coisa interessante que você nem imagina chegando. Então, deixa aí o ambiente preparado, né? Se permite soltar aquilo que não faz sentido, porque não tem como a gente comprar móveis novos sem se desfazer dos antigos. Então, aquilo que não está funcionando, aquilo que não quer mais, e você já, né, sabe do que eu estou falando, já faz essas transformações. E aqui também a energia do Plutão em Aquário, agora sim, numa quadratura, ele pede essa reinvenção, né? Esse soltar antigos padrões, lembrando que Escorpião é um signo fixo, né? Então ele tem essa força de manter, mas às vezes isso também pode ser uma manter algo que não serve mais, né? Um apego a algo. Então aqui é uma reinvenção, aqui que vocês, né, estejam ali desapegados daquilo que não faz sentido para vocês finalizarem o ano num novo momento, numa nova identidade e num novo paradigma. Sagitário. Aqui a gente também tem um foco enorme no Sagitário, porque a gente está tendo que repensar quais são nossas crenças, o que a gente acredita, o que a gente acredita ser possível. E é um momento também que os sagitarianos estão sendo pedidos a colocar isso em ações, a não ficar só no plano das possibilidades, a ser um, um exemplo de prática, né? Então a gente já teve aqui o Saturno em Peixes, realmente fazendo uma quadratura Sagitário, então os sagitarianos estão sentindo essa necessidade de tomar atitudes, de ver aquilo que não funciona, de equilibrar esse gap entre a realidade e as possibilidades. E esse ano o desafio é exatamente isso: é evitar você achar que tudo é possível sem ter bases sólidas para isso, sem estar tomando as atitudes necessárias. Mas eu acredito que vai ser um ano muito legal aqui para os sagitarianos e que eles vão ter a oportunidade de poder estar ajudando no nível coletivo a gente entender o que é realmente mais importante. Aqui para os capricornianos, vocês sentiram um grande alívio quando Plutão saiu em Capricórnio, ali no dia 18, porque ele estava ali nos últimos graus, que tratam coisas muito importantes. O Plutão em Capricórnio, ele fala dessas densidades, então vocês tiveram um trabalho de sombra muito grande desde 2008, e agora vocês estão prontos para, agora mais leves, né, transformados, rejuvenescidos, assumirem o papel que vocês têm no mundo. Então eu vejo muitos capricornianos galgando posições mais elevadas, indo ali para cima, subindo a montanha efetivamente mais leves. E aqui vocês têm essa oportunidade de alinhar, né, a tua ambição, mas também a tua intuição. Porque o Capricórnio, ele é o cabritinho montanhês, mas ele também tem o rabo de peixe, que fala sobre a intuição. Então, ele é prático, mas ele também usa ali esse radarzinho intuitivo. E o desafio
vai ser sair da zona de conforto. Porque agora que você está aí, né, prontinho para novas aventuras, entre em novas aventuras, não fique ali naquilo que você já fez, naquilo que você já sabe, mais do mesmo. Então saia da zona de conforto, porque vai dar boa, vai dar melhor do que se ficar ali muito, né, fixado aí em alguns planejamentos que podem não dar tão certo quanto tentar o novo. Né? 2025 não estou mostrando que tem muitas possibilidades novas, aberturas novas, então saia aí da zona de conforto. Aquário. Plutão acabou de entrar em Aquário e eu tenho sentido muito com os meus clientes aquarianos que eles estão passando por né, aquarianos, ascendente em Aquário, Lua em Aquário, esse momento fênix, de realmente entender que aquilo que eles foram não é mais aquilo que eles são. Então, é um momento muito importante para vocês realmente tirarem ali essas camadas velhas, essas peles aí que já não cabem dentro de tudo que vocês se tornaram. E aqui vocês vão guiar esse processo de 20 anos. Então, saber que vocês são peças muito importantes, se valorizem, olhem para vocês com carinho, com admiração que vocês realmente merecem e se coloquem em situações que realmente veem vocês, que valorizam as suas habilidades. E não fiquem em lugares só para se encaixar ou só para, né, contribuir, porque não é o caso. Aqui é realmente entender aquilo que está alinhado com o teu propósito maior. E o grande desafio aqui é você não ser consumido por essa energia, porque é uma energia intensa, é uma energia assim que, né, ela pode ter um momento de altos e baixos, às vezes vocês podem se sentir muito pesados, vocês gostam de ser livres, leves e soltos, e aqui pode ter uma energia de um peso ainda que vocês não conheciam. Mas eu acredito que isso pode ser também muito importante, porque, né, aquilo que tem peso, ele também tem força. Então, aqui vocês vão descobrir uma força que talvez vocês não conheciam. E o último, mas, né, não menos importante, peixes. Então, aqui para os piscianos, a gente tem um ano que continua com essa temática de vamos manifestar nossos sonhos, vamos estruturar a nossa vida. Todo mundo que tem peixes fortes no mapa está sentindo isso, que não é um momento de brincadeira, não é um momento aí de possibilidades e, né, de devaneios e sonhos sem ações. É um momento de consolidação, é um momento de testes mesmo, né? O Saturno, ele é o grande professor cósmico, então é ver se você realmente aprendeu, se você sabe, né? E mais do que isso, se você está aplicando isso, porque não adianta nada saber e não usar. Então, vocês estão tendo uma oportunidade incrível de transformar, de manifestar os sonhos na realidade, desde que vocês parem de, né, se vitimizar, não assumir responsabilidades, colocar a culpa nos outros. E uma vez que vocês se responsabilizam, tanto pelos sucessos quanto pelos fracassos, aqui vocês estão num lugar de grande poder. E o desafio é isso, né? Evitar se responsabilizar pelas coisas e também ficar idealizando, todo iludindo, achando que as coisas vão dar certo, que, né, uma hora elas vão mudar, mas não entendendo aí que tudo é um processo. Então, não entender que as atitudes, as decisões, os pensamentos e tudo ou te aproxima ou te afasta dos teus sonhos. Então, entenda se você está nessa sintonia ou se você está aí realmente iludido. E disciplina, né? Eu acho que ter essa clareza do que é a tua prioridade, do que é teu foco, do que é teu objetivo, e parar de dispersar a tua energia física, mental e espiritual aí naquilo que não é. Aqui. Gente, eu não vou passar com vocês esse ritual, tá? Mas aqui eu coloquei bem explicadinho, porque esse é o ritual que eu fiz para mim fazer em 2025. Eu sempre gosto aí de pegar as energias astrológicas e transformar isso num ritual. É algo
que eu amo, eu com a minha lua em peixes aí, com agora o Saturno também pegando, é algo que eu super sinto de fazer, e esse ano me veio muito, é um ritual para trazer os sonhos para a realidade. Então, aqui a ideia, os objetivos é integrar essas mudanças, né? E simbolizar essa ancoração dos nossos sonhos na realidade. E também é um ritualzinho bem lindo, né? Particularmente, vocês vão ver aí que é uma graça, muito simples, não tem nada demais, porque eu acredito que quanto mais simples, melhor. E você pode customizar de acordo com a tua intuição, com o teu coração, né? Então aqui eu coloquei, ó, os materiais: vela branca, vela verde. Aqui eu sugeri incenso de mirra ou alecrim, mas a verdade é que pode ser qualquer um que você sinta, não precisa ser necessariamente isso. Aqui eu sugeri um cristal de quartzo rosa, mas também pode ser o teu cristal favorito, uma ametista, aqui um quartzo transparente, desculpa, mas pode ser um rosa, uma ametista, né? Eu só gostaria que fosse um quartzo, tá? Tipo, ametista, quartzo rosa, não, por exemplo, sei lá, turmalina, sabe? Um outro cristal aqui. Mas eu acho que quartzo transparente, rosa ou ametista pode ser bem legal. Mas aqui eu sugeri o transparente, papel, caneta, água, flores frescas, que eu acho que ele dá um ar lindo, eu sempre uso flores nos rituais, e aqui um espaço tranquilo. E aqui vai ter o passo a passo, né? Que às vezes vocês me perguntam, o que vem primeiro? Não fica muito claro, esse eu coloquei ele bem, né? 1, 2, 3, bem virginiano aqui para vocês. Então, aqui explicando certinho como fazer esse ritualzinho de conexão. A ideia, a gente vai ter uma lua nova no dia 31 de dezembro, a lua nova de Capricórnio. Então, se vocês sentirem de fazer no dia 31, pode ser um momento bem legal. Mas vocês podem fazer no dia 1º, né? Eu acho que o dia 31 ele tem mais essa energia aí de estar sentindo e se conectando, mas se o dia 1º for mais tranquilo para vocês, que às vezes a gente está naquela correria do final do ano, tem alguma, né, sei lá, coisas para fazer, faz dia 1º. Eu sempre digo que é melhor fazer do que não fazer. Então, aqui tem esse passo a passo para vocês. E aqui a gente sempre faz as resoluções de final de ano, e eu acho que esse ano é bem importante a gente fazer, né? Porque a gente precisa planejar. Mas aqui eu dei um direcionamento, né, para vocês fazerem com 3 perguntinhas simples, que é: o que eu desejo materializar esse ano? Quais são os sonhos que eu desejo trazer à realidade? E quais são as energias que eu estou deixando para trás? Eu acho que essas 3 perguntas elas vão ajudar muito a gente a fazer esse processo de intenção e alinhamento. E aqui fazer essa meditação que me veio, que eu achei muito bonitinho para a gente usar essas energias de Virgem e Peixes, né? Com aquilo que simboliza o Virgem, o trigo, né? Onde você planta as suas sementes, o Peixes, o oceano. Então, ali eu coloquei esses 2 elementos fluindo, mas está tudo bem explicadinho. E, de novo, né? Você faz de acordo com o teu sentir, com a tua intuição. Aqui a dica mesmo é você, né, ver o que faz sentido. E se você achar, não, é muito complicado, diminui, sabe? Ou se você adorar fazer isso e querer colocar mais elementos e estiver super sentindo, fica bem à vontade. Aqui é só uma sugestão mesmo para esse ritualzinho de final de ano. E aqui a ativação dos elementos, né, gente? Porque quando a gente traz aí os rituais com os 4 elementos, a gente traz mais perto da gente, mais perto da matéria. Então, aqui é muito, muito importante a gente fazer esse momento. E, claro, selar essa energia e agradecer, porque é aí uma prática essencial, né? A finalização e a manutenção dessa energia. E aqui, como aproveitar as energias de 2025?
Um é a gente estar alinhado com as energias cósmicas. Então, por isso que eu quis tanto trazer isso para vocês. E agradeço demais que vocês vieram. Eu sei que esse final de ano é uma correria louca. Eu tenho certeza que vocês priorizaram isso do que várias outras coisas, porque tá acontecendo de tudo. Então, eu agradeço demais mesmo vocês terem vindo e estarem comigo. E saber desses potenciais é uma das formas principais de a gente aproveitá-los. E aqui eu coloquei a questão dos eclipses, porque, gente, é importante, são momentos, assim, de mudanças e alinhamentos muito representativos, e esse ano eu quero muito fazer esses momentos com vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante, mas independente disso, é também saber que esses momentos são momentos para a gente ter ainda mais consciência, né, da nossa energia, da nossa atenção e das nossas atitudes. E como a gente tem muita retrogradação, vocês viram ali, Mercúrio retrógrado, Marte retrógrado, Vênus retrógrado, é um momento para a gente também saber desacelerar e repensar, né? Então, conhecer os ciclos é entender aonde que a gente vai correr e quando que a gente vai diminuir o ritmo e integrar. E aqui é o autoconhecimento, né? É você se conhecer, você entender os teus propósitos, você ter clareza sobre teus desafios e tuas fortalezas, e também o teu mapa natal. Aqui eu não posso enfatizar a importância de você conhecer o teu mapa, de você saber aí, né, o que está afetando, o que está acontecendo. E aqui eu também coloquei a questão de cursos, que vocês já estão aqui hoje comigo, né? Isso nessa aulinha aqui, não é um curso, mas é uma aulinha. Atendimentos, então, para entender como que isso está acontecendo. E aqui eu também vou trazer várias coisas exclusivas para 2025. E, gente, eu não ia trazer para vocês, mas eu vou fazer um atendimento agora especial para 2025, que é para justamente a gente fazer esse momento de conexão com as energias para você. Então, se você sentir, a gente vai ter um atendimento agora pocket, né, que vai ser olhar o teu mapa, entender o que está ativando, onde que pegam os eclipses. Então, eu vou pegar esse resumão, resumir o que é mais importante para você, baseado no teu mapa natal, e fazer uma tiragem de oráculo, que eu acho que ajuda bastante, ele faz um resumo bem legal aí dessas energias. Então, se vocês sentirem, só vou oferecer aqui para vocês. É bem poucas vagas que eu estou também oferecendo. Então, quem sentir de fazer esse atendimento depois me manda mensagem, que daí eu passo as informações e tudo mais. E a ideia é também trazer algumas práticas personalizadas, trazer algo que faça sentido especial para você. E aqui chegamos ao final. Então, muito obrigada de novo por estarem presentes, muito obrigada por ter priorizado isso na agenda de vocês, obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação. Para mim é uma honra mesmo aí ver tanta gente conectada, sintonizada aqui nesse momento. Então, feliz ano novo, pessoal. Aqui eu deixei aqui minhas informações para quem não tem ainda. Depois eu mando para vocês, aí vai ter os linkzinhos. E é isso. Agora eu vou parar de gravar e vamos conversar.